Bom dia, galera, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula do capítulo 4, a gente vai conversar agora sobre a formação territorial do Brasil. Então, a gente já sabe que o Brasil foi descoberto e colonizado pelos portugueses que chegaram aqui lá no final do século XV, lá para 1500, 1494. Então, aqui você tem o Tratado de Tordesilhas, que ele foi um tratado assinado entre Portugal e Espanha, que é a Península Ibérica, com o objetivo de delimitar quais seriam as terras de cada um dos países a nível mundial, para que eles pudessem, consequentemente, explorar. Então aqui a gente tem o Brasil com a configuração atual e o limite do Tratado de Tordesilhas, que era de 350 léguas marítimas a partir de Cabo Verde. Então, o Tratado de Tordesilhas dividia as terras portuguesas e espanholas a nível mundial. Aqui você tem mais para baixo o mapa do Tratado de Tordesilhas, que eu gosto de conversar bastante sobre esse mapa, pela seguinte situação. Os portugueses eles não respeitaram essa linha. Muitos atravessaram essa linha, inclusive a mando do governo português, e acabaram dominando territórios que pertenciam à Espanha. E aqui você tem duas linhas extremamente importantes: o Tratado de Tordesilhas, de 1494, e o Tratado de Madrid, de 1750. E qual que é a diferença desses dois tratados? O Tratado de Madrid, que você vai grifar esse parágrafo aqui, ele é baseado no princípio do uti possidetis, ou chamado direito de posse. A ideia é: quem possui de fato, Portugal, deve possuir de direito. Então, nesse tratado, eles assinaram um acordo que essas terras que pertenciam à Espanha seriam terras portuguesas, justamente porque Portugal já possuía de fato, e a partir do Tratado de Madrid de 1750 possuía de direito também. Você pode notar que essa configuração do Tratado de Madrid quase se assemelha à configuração atual do nosso território, faltando aqui o estado do Acre e outras partes que seriam anexadas posteriormente, através de muitos acordos com os nossos diplomatas. Aqui você tem uma parte extremamente importante, que é a diferença entre as entradas e as bandeiras. Então, as entradas, as duas tinham o mesmo objetivo: promover a interiorização do Brasil, já que, como a gente viu no começo do capítulo, as cidades estavam situadas mais no litoral, como a gente pode notar nesse mapa aqui. Então, eles tinham a ideia de desbravar o interior do Brasil. Então você tinha as entradas, que eram expedições oficiais, organizadas e financiadas pela coroa portuguesa. E você tinha as bandeiras, que eram expedições particulares financiadas pelos próprios colonos, principalmente da Vila de São Paulo. Então, as entradas financiadas e organizadas pela coroa, as bandeiras financiadas e organizadas pelos colonos. Quais eram os objetivos das duas? Encontrar ouro, escravizar índios e, indiretamente, expandir o nosso território, no território português. Aqui você tem o papel das missões jesuíticas, principalmente no sul do Brasil. Em outras áreas a gente também tinha, mas lá no sul ficou uma quantidade maior, que era a de catequizar todos os não cristãos, ou seja, os índios. O objetivo indireto dessa catequização era facilitar o domínio, que os índios pudessem ser usados como mão de obra pelos portugueses. Aqui você tem a questão invertida que você vai fazer, é uma atividade, e depois eu vou colocar para você a resposta dessa questão invertida no HD virtual. Primeiro mapa da economia do território no século XVI. Então você tem o Tratado de Tordesilhas, e a primeira coisa que você vai grifar aqui, cidades e vilas, que eu posso perguntar para você por que elas estavam situadas no litoral, que eu já expliquei isso no início do capítulo, justamente para facilitar o comércio com a metrópole, já que nossa metrópole
Portugal vinham com as embarcações para retirada do pau-brasil. Foi se desenvolvendo juntamente a pecuária e a cana-de-açúcar também. Por que a cana-de-açúcar? O clima extremamente favorável, as terras férteis aqui do litoral nordestino, o solo de Massapê, que é extremamente fértil, facilitou isso. A pecuária vinha junto porque os grandes senhores do engenho utilizavam o gado para fornecimento de leite, fornecimento de couro, fornecimento de carne. Então, foi uma atividade associada à cana-de-açúcar no primeiro momento. Depois, no século XVII, o grande destaque aqui são as drogas do sertão. Essa parte amarela aqui, ó. E também esses eixos de expansão em direção ao interior. Você vai notar que nesse primeiro momento eles respeitavam o Tratado de Tordesilhas, porém aqui na região norte as drogas do sertão eram exploradas em toda essa região ao longo do rio Amazonas, né, no interior da Amazônia. Por que drogas do sertão? A gente sabe que o sertão do Nordeste está aqui, mas chamam-se drogas do sertão justamente porque naquela época a ideia de sertão é que era um lugar de difícil acesso, não era um lugar seco. Então era uma região de difícil acesso por conta da floresta amazônica. E o que são drogas do sertão? São plantas aromáticas e medicinais de grande valor comercial. Um grande exemplo ainda hoje que a gente pode citar para você é a baunilha, muito utilizada na confecção de doces, o açaí atualmente, todo mundo gosta, né, a maior parte, e o fruto do guaraná, então são chamadas drogas do sertão. Em relação à planta medicinal, a poaia é um exemplo que eu posso citar para você, que é uma planta medicinal utilizada para a fabricação de laxantes. E mais ao sul, aqui, outro mapa, do século XVIII. O que você vai notar diferente nesse mapa? A diversificação das atividades econômicas e o surgimento dos eixos de transporte. Por que eu destaquei isso para vocês? Porque antes desses eixos de transporte, o Brasil tinha uma economia chamada de arquipélago. O que é uma economia de arquipélago? O arquipélago, para quem não se recorda, é o conjunto de ilhas. Então você tinha uma ilha de desenvolvimento na parte do Nordeste, uma ilha de desenvolvimento aqui na região Sudeste, uma ilha de desenvolvimento aqui na região Norte. Essas regiões não se conectavam entre si. Por isso que a gente tinha uma economia chamada de arquipélago, ou seja, uma ilha, e o arquipélago é o conjunto de ilhas. E aqui você tem esses eixos de transporte que começam a promover uma integração maior da nossa economia. Então, além da diversificação econômica, a gente tem uma integração maior. E por último, você tem o desenvolvimento de várias atividades econômicas, o café com grande destaque. Você já pode perceber aqui a construção de ferrovias, o Brasil se tornando um país primário exportador, porque o Brasil não tinha praticamente indústria nenhuma no século XIX, né? Vai começar a se industrializar bem no finalzinho do século XIX e século XX, então você tinha só produtos primários para exportação. O Brasil era um país agrário exportador. E atividades que eu vou passar para você depois. O desafio, eu vou explicar o desafio, você vai fazer, depois eu passo a correção também. O espaço brasileiro sofreu diversas transformações até chegar à sua configuração atual. Analisando o mapa a seguir, o que é possível dizer sobre as transformações do território brasileiro? Então, você pode ter como base o Tratado de Tordesilhas, as capitanias hereditárias, o Tratado de Madrid, o conceito do uti possidetis, e a configuração atual do território nacional. Também tem o Geografando, que eu vou explicar e você vai fazer, depois eu passo o gabarito também. A composição territorial da América do Sul. Com base na análise do mapa a seguir, o que é possível destacar sobre a organização territorial atual das áreas que integravam as colônias da Espanha e de Portugal? Então, você pode notar, exceto essa região aqui das Guianas, todos os outros países sul-americanos foram colônias espanholas e o Brasil foi colônia portuguesa. Então, para comentar essa divisão em relação à colonização. Integração do território brasileiro. Aqui eu estou destacando para você o que eu falei de economia de arquipélago. Então, esse parágrafo aqui
mostra que o Brasil tinha ilhas de atividade econômica que não eram integradas e depois houve uma grande integração, principalmente por conta, deixa eu grifar aqui para você, ó, de ferrovias, essa malha ferroviária que foi ampliada. A malha ferroviária brasileira, ela foi ampliada até o governo JK, depois o governo JK vai dar prioridade para as rodovias. Elas eram muito mais rápidas para serem construídas do que as ferrovias. As atividades para você fazer, eu vou passar todas as orientações no HD virtual. Beijo para vocês e até a próxima videoaula.